Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Magali Lopes, que é psicóloga, também especialista em mediação de conflitos, e vem compartilhar seus 15 anos de experiência com empresas em diversos países sobre o desenvolvimento profissional e pessoal. A gente falou sobre várias ferramentas que você já vai conseguir colocar em prática dentro do seu dia a dia. Esse encontro está realmente imperdível. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Querida Magali Lopes, que prazer recebê-la aqui no canal. A gente acabou se encontrando por via do online. Acho que nós temos propósitos em comum através dos nossos trabalhos e fico muito feliz em recebê-la aqui hoje. E eu gosto de já começar com uma pergunta, sabendo quem é Magali para além do currículo? Conta um pouco para gente. Bom, bom, eu sou uma pessoa inquieta, uma pessoa que, que gosta de fazer coisas diferentes, que busca estar sempre conhecendo coisas novas e se desafiando em coisas que podem me tirar da zona do conforto, assim, eu sou bem essa pessoa, né? Eu fiz, não sei se eu falo da minha formação, vou falar da minha formação um Pode pouco. falar. Eu fiz psicologia na faculdade, muito nesse desejo de olhar para o ser humano, como é que esse ser humano se constitui, o que que é, né, como é que é a forma de se desenvolver essas pessoas, o olhar para o humano. Então, essa curiosidade nasceu em mim desde muito cedo, né? Mas também tem um lugar de muita inquietação para impulsionar as pessoas a usarem os seus poderes naturais da vida, né? Aquilo que está nato em nós, aquilo que já nasceu com a gente. Então, desde sempre, tem uma amiga que ela fala assim: Nossa, Maga, na sua vida não tem monotonia, né? Porque eu tô sempre, Verdade. quando eu vejo, já estou fazendo algo novo, quando eu vejo, estou me metendo num projeto diferente, construindo algo que ainda não existe. Então, tem uma coisa assim, bem em mim, assim, uma inquietação, um movimento também, uma ação, assim, né? Então, essa é um pouquinho de mim. Perfeito, Magali. Acho que mais um ponto em comum, porque eu se começa a ficar muito próximo, aquilo já me incomoda. Eu quero trazer mais uma novidade, mais um Quero essa desafio. Exatamente. é, E eu acho que isso também tem um perfil com quem trabalha com conflito, porque não tem um igual ao outro, por mais que tenham coisas semelhantes, características que a gente acaba vendo repetição, no fundo, cada conflito é único, porque cada pessoa é única, cada situação é muito específica. E ao mesmo tempo isso traz exato, essa coisa nova a cada dia. Me conta exato. um pouco E da eu sua acho, experiência, Magali. Opa, pode falar. eu ia só complementar o que você falou, que eu acho que tem que ter esse olhar curioso, né? Quando a gente está lidando com conflito, ele não é o A ou B, ele é uma coisa que talvez seja um B, um C, um D, uma coisa. Você tem que ter um olhar curioso, um olhar de, de investigação, com com um desejo mesmo de encontrar algo que talvez não esteja exposto, que esteja claro, tão claro, tão visível, né? Então tem esse desejo em mim, De essa coisa em mim explorar um também. pouquinho mais, de É, de ver outras explorar. possibilidades. Eu acho que é uma das grandes Exato. riquezas dentro desse trabalho de buscar saídas, de buscar acordo, de buscar resolver para além do é isso ou não. É isso ou não está Exato. não tá feito. Então, mas me conta um pouco, Magali, sobre a sua experiência. Você tem uma trajetória muito grande lidando com o conflito. O que que você pode dizer, assim, que foram os maiores aprendizados até aqui? Difícil escolher, assim, apenas alguns pontos, mas É. Hã, eu penso que os maiores aprendizados passa por mim, passa pelo meu próprio desenvolvimento, né, porque eu acho que quando você decide trabalhar com conflitos, não tem como você se isentar de olhar para você enquanto mediadora de conflitos. Você faz tudo que você faz com tudo que você é. Então, eu acho que, um dos meus maiores aprendizados é olhar para mim, para o meu desenvolvimento, é olhar para aquilo que me impede de enxergar esse invisível que a gente estava falando, é olhar para mim, para os meus julgamentos, para as minhas críticas, conseguir escutar aquilo que está vivo em mim e usar isso com potência, né? E ressoar o que está vivo ali. Então, eu acho que o maior desenvolvimento nesse processo, nessa jornada toda que eu tenho vivido e que eu tenho
percorrido aí de desenvolvimento humano passa por mim, passa por, por Uhum. quem eu sou e como que eu olho e enxergo e vivo essas coisas, né? Então, e que é um baita desafio, né? Porque você tem que ampliar a sua autoconsciência. Então, eu estou o tempo todo me questionando, me revisitando, ressignificando, restabelecendo acordos e padrões comigo mesmo. Então, acho que tem esse lugar que é bastante desafiador, né? Às vezes você olha coisas que você gosta, às vezes você olha coisas que você não gosta, às vezes Sim. isso te deixa inquieto, às vezes. Então tem isso, né? Às vezes então, esse refletir sobre a minha prática, acho que é um baita desafio sempre, né? Perfeito. E você falou sobre uma coisa que me chamou a atenção, porque eu penso assim também, que é não apenas são técnicas, não apenas é uma ferramenta, não, é quem eu sou. Então, você utiliza isso para você, Magali, não apenas para a Magali profissional, né, é um todo, Exato. porque senão parece que está desconectado. E aqui entra um outro ponto, que é o foco do nosso encontro de hoje, que é comunicação com conexão. Para eu conseguir realmente me conectar, eu preciso ser verdadeira, senão essa máscara uma hora cai. O que você pode partilhar aqui, Magali, como pontos para conseguir construir essa comunicação de verdade, que traz essa conexão? Tem uma grande mentora que foi a pessoa que me apresentou a comunicação não violenta numa perspectiva muito bonita, muito linda, que é Débora Gaudêncio, que é uma das minhas sócias, né, minha parceira de vida, uma amiga e tal. E ela trouxe uma imagem que eu gosto muito, que fala do não tem como eu olhar, eu querer me conectar com outro, eu querer ter uma perspectiva de um relacionamento mais saudável, de lidar com problemas de um jeito diferente, encontrar soluções colaborativas, se eu não tenho esse olhar para mim. Então, falando de prática, é tem várias ferramentas, várias formas de você poder, né? A análise é uma delas, terapia, você pode fazer a terapia, você pode ter um amigo onde você vai estar conversando, e esse amigo vai ser o seu ouvido, que vai poder ressoar, vai poder trazer o que ele está ouvindo para você, e você vai poder ampliar a sua consciência a partir daí. Tem também a escrita, né? Que você pode escrever sobre o que está vivo em você. Esse ano eu decidi me desafiar a fazer um pouco mais de escrita, né? E a escrita, essa perspectiva de tirar da minha cabeça o que está vivo, essas emoções, e dar nome para elas, e conseguir reconhecê-las de uma forma mais efetiva. Mas tem uma coisa que eu vou falar aqui que está vivo muito em mim hoje, que é a prática de um esporte que eu sempre tive vontade de fazer, e eu nunca tinha feito isso de uma forma mais efetiva. Então, por exemplo, hoje eu tenho encontrado no surf um lugar onde diz muito sobre mim. Uhum. Então, eu estou aprendendo. Então, assim, às vezes eu vou surfar e eu me observo inquieta, me observo, e aí eu começo a me questionar o que que tá aqui, o que que não está, por que que eu estou assim, por que que eu não estou conseguindo ter essa presença toda de usar esse ambiente que é totalmente mutável o tempo todo. O que está acontecendo comigo? Então, a prática de um esporte que, que movimenta o meu corpo, que me deixa numa presença concentrada, que me desafia nos movimentos e na minha limitação física ou não limitação, ou na minha superação disso, tem me ajudado muito a saber mais sobre mim. E isso é uma Perfeito. coisa muito diferente, assim, porque ele tem saído muito do pensar e ido para o lugar do sentir, né? Que é, né? Você está no mar, você até pode pensar, "Ah, não, eu tenho que pôr o pé aqui, de trás vai assim, o da frente vai assim", e se você tiver muito no mental, você não consegue pegar Você onda perde, você não deixa você fluir perde a ali. onda, você vai cair, você Uhum. vai fluir, você não vai fluir na onda, você não vai. Então eu tô muito nesse exercício De de conseguir equilibrar experimentação. isso. É muito de se permitir. Quando você foi falando do surf, eu me reconheci dentro do tênis, porque eu joguei tênis de alta competição, mais de 10 anos da minha vida foram completamente, assim, mergulhados no tênis. Hoje é apenas um hobby, mas eu sigo com os ensinamentos e eu vejo que muito de mim hoje é reflexo de quem eu
eu construí, dos aprendizados dessa época. Isso que você falou é muito forte, porque o esporte, ele, primeiro, ele mostra que hoje eu tenho que ter consciência de onde eu estou para conseguir melhorar. Porque se eu acho que eu já estou lá, eu não sigo esse processo, eu não respeito essa caminhada. Então é muito de ter É, paciência, de se perceber e de juntar o técnico também com a sensibilidade, também ali com o nosso instinto, também um pouco de tudo para conseguir entregar o nosso melhor. E também a questão que você falou do estar 100% presente. Falo muito do ponto por ponto, de estar 100% no agora, que é o que a gente pode entregar o nosso melhor. Se a gente está, se eu estou aqui falando com exato. você, mas pensando no que eu tenho que fazer depois, na outra reunião, na aula que eu vou dar à noite, eu não consigo. Eu nem estou fazendo aquilo e nem estou aqui entregando o melhor com É você. aquela onda, é aquele momento, é aquela remada, tudo aquilo, né? E o pássaro vai estar Sim. voando, de repente a tartaruga vai estar passando, o outro surfista vai estar querendo pegar a onda também, e você vai ter que estar com tudo isso conectado, mas em você, né? Então, eu acho Uhum. que esse tem sido o maior exercício hoje na minha vida de autoconhecimento. Faço terapia, faço análise, tenho esse trabalho de escrita que eu estou fazendo também, que é diferente para mim também, porque não é uma prática que eu venho, né, usando há muitos anos, mas tem sido muito revelador. Mas eu acho que esse da prática de esporte tem sido e tem sido intencional, né? Eu quero usar Uhum. isso também como uma forma de me observar. Então, tá muito diferente e divertido. Que bom. E é isso, acaba trazendo de uma forma lúdica, de uma forma leve, um ambiente mais gostoso. O esporte permite isso. É, Então, fica também aqui um exato. convite para quem está nos vendo de se permitir, de experimentar novas coisas, até descobrir algo que traga isso também. Pode ser através do esporte, da É, música, da arte. exato. E tudo isso nos ensina, né? Tudo isso fala sobre a gente, né? Às vezes você quer tocar uma nota que você não está conseguindo, e aí se você para e pensa, poxa, o que está acontecendo? Nós somos uma integração de tudo, né? Não dá para Sim. dissociar. Então, eu acho que tem um lugar de só sintonizar nesse processo de, poxa, deixa eu entender o que está acontecendo comigo, deixa eu entender o que isso diz sobre mim, deixa eu entender o que isso diz sobre o meu momento, né? Sobre o que está vivo aqui. Então, tem O sido que está bem, tirando bem bacana. a minha concentração? O que está mexendo É, comigo? Por que eu não estou dormindo bem? Por que eu não estou aqui focada? Para não ignorar, que exato. a gente vê muito no nosso trabalho, nós até estávamos falando um pouco sobre isso antes de Sim, começar, que é essa questão das pessoas negarem aonde elas estão, negarem o conflito, negarem a situação, e aí com essa negação não se permitem avançar, não se permitem aprender com aquela situação e virar a página, ficam presas àquilo. exato, E não fazer nada também é uma escolha, e não vai sair não vai assim, uma mágica que vai fazer aquilo sumir, não, aquilo vai virando uma bola de neve gigante. exato, exato. Eu acho que tem que ser uma escolha consciente, né? Eu não quero fazer nada com isso, então estou escolhendo não fazer nada, né? Exato, mas não pelo Eu acho que isso é bem bacana. automático. Exato, exato, Uhum, muito legal. perfeito. E agora eu quero saber um pouco mais, Magali, do seu livro, que daqui a pouco ele está nas livrarias, na internet para as pessoas conseguirem adquirir. Conta um pouco como que foi esse processo de construção do livro, que também isso trouxe de aprendizado, que eu imagino que tenha sido muito. É, sim. Bom, há muitos anos eu trabalho com um método chamado Action Learning, que é um método de resolução de problemas e aprendizado. É um método ágil de resolução de problemas, onde a gente trabalha muito com perguntas, com grupos pequenos e problemas reais, importantes e urgentes, né? Então, há muitos anos eu já uso esse método, trabalho com ele, tenho muitos projetos que eu faço conduzindo em organizações e tal. E eu formo novos coaches para usar esse método também aqui no Brasil, né? Então, eu sou afiliada de uma organização chamada WILE, que é World Institute for Action Learning, que é uma organização internacional, e faço mentoria e tal. Então, o Action Learning ele é muito vivo na minha vida. Mas o livro ele surgiu, eu já tinha o desejo de escrever sobre os cases, escrever sobre essa história, justamente para poder. No Brasil, a gente não tem nenhuma obra de nenhum brasileiro sobre isso. E fora a gente tem muito material, muito conteúdo que já foram publicados e tudo. Isso já era uma inquietação. Mas
tem um lugar em mim também, como psicóloga e como profissional dessa área de desenvolvimento, que eu não queria escrever só um livro de cases brasileiros, tal. Eu queria escrever um livro em que pudesse trazer um pouco da minha essência e do meu propósito, que é esse impulso transformador a partir da nossa natureza, das nossas habilidades naturais, daquilo que é nato do ser humano. Então, a pandemia ela veio para mim como uma pausa, acho que o mundo inteiro, né? Mas com uma pausa, para e veja o que é essencial na sua vida, né? E aí eu decidi usar esse tempo para, claro que eu fiz várias outras coisas, mas Sim. nasceu desse desejo de ser realmente, de trazer esse conteúdo para o mundo e usar o tempo da pandemia. E aí eu comecei a escrever na pandemia, então eu escrevi por 2 anos o livro. Mas ele traz muito esse lugar do quais são os nossos superpoderes? Quais são os superpoderes do ser humano, da nossa natureza humana, que já nos foi dado, é de grátis, está na gente? Que é essa possibilidade de perguntar, que é essa possibilidade de escutar, que é essa possibilidade de colaborar, da gente dialogar, da gente co-construir. Então, isso tudo é nosso, não é, eu não preciso de mais nada para isso acontecer, está em mim. Precisa da minha, eu preciso eu ter esse desejo de fazer isso. E como é que eu posso fazer isso melhor, né? Porque às vezes Sim. também nos falta muita habilidade para perguntar, às vezes eu tenho medo de perguntar, às vezes eu não quero, é difícil colaborar, dá trabalho colaborar, então assim, então como é que eu posso, né, agregar com as pessoas? Então, a base do livro, ela vem dessa natureza, desse lugar, está em você. E que quando a gente usa um método estruturado para colocar isso aqui, esses superpoderes em prática, eu exponencializo isso. Então, Uhum. o Action Learning, ele é um método, ele é um dos métodos que eu uso vários outros métodos, várias outras abordagens, mas para conseguir colocar no mundo essa nossa natureza, aquilo que está vivo em nós, aquilo que é nosso. Então, eu trago muitos cases de como que isso acontece, eu trago muito o porquê que a gente pode usar as perguntas, quais são os benefícios, como é que a gente faz para fazer uma pergunta melhor, como é que eu faço para escutar genuinamente, qual a importância disso. Então, eu trago muitas referências teóricas, trago muitos cases do que eu já vivi, que conto como é que isso se deu. Uhum. Falo um pouco da minha história também, trago muito de história minha, os meus poemas, as minhas reflexões, as minhas perguntas. Então, o livro ele está muito. E trago também algumas entrevistas com pessoas que eu considero que são pessoas muito referência naquilo específico que eu estou trazendo. Então, o livro ele é um pupurri disso tudo, e a pessoa que lê esse livro, espero que seja inspirada para poder fazer melhor o uso das nossas habilidades humanas, desses superpoderes, e poder ver que dá para fazer isso associado, né? Eu posso juntar tudo isso de um jeito em que eu consiga ter relações mais saudáveis, resolva problemas de forma melhor e consiga me desenvolver também a partir do uso disso tudo, né? Então, Uhum. o livro ele está muito nesse lugar. Foi uma delícia, assim, desafiador. Não é simples escrever um livro, porque você escreve, depois você fala, não, não é isso, não, não quero, não é isso, E, mas está E o faltando. ponto final de falar que não, fechei, porque deve toda hora que olha, pensa, lembra de uma coisa e quer ajustar aqui, ajustar ali. Faço um paralelo Pois pelo meu é, mestrado, que eu escrevi a dissertação e já foi, nossa, e o momento de parar? Só que ali a é. gente tem um deadline, que é da própria Uhum. universidade, que ajuda a saber parar. Mas o E o livro é mentor, diferente. né? Isso. Tem supervisor que fala, não, Maga, já deu, né? Mas o livro é diferente mesmo, ele tá numa linguagem gostosa, assim, de ler, né? Eu trago uma narrativa de histórias, então eu trago um conceito técnico, mas um conceito Sim. com leveza, assim, do tipo, é bem história mesmo. Então eu vou contando as histórias, então mistura uma história de algum case e vou emaranhando as referências, emaranhando as possibilidades de uso do método. Então, ele tá bem interessante, assim, né?
acho. Pelo menos eu Fiquei fiquei super curiosa para ter bem acesso. É feliz. dia 8 agora de fevereiro que Dia tem 8 o de lançamento? fevereiro, isso, aqui em São Paulo, na livraria do Shopping Iguatemi, e às 7 horas da noite, vai ser bem legal, assim. Espero, né, Bacana. que as pessoas gostem, assim, eu fiquei bem feliz de poder ser a primeira brasileira a escrever sobre o método aqui no Brasil, Sim, e o Mike McCarthy, que é o fundador do IO, um dos fundadores do IO, e também é professor eméritos da Universidade dos Estados Unidos e tal, e ele que escreveu o prefácio do meu livro, que me apoiou muito, muito, muito legal. Então, eu estou bem feliz também por isso, né? Por trazer esse conhecimento à tona, assim, né? Que eu acho que é bacana perfeito. para qualquer líder que queira fazer melhor, liderar melhor, para qualquer pessoa que queira se relacionar melhor com outras pessoas, para profissionais de RH que queiram ter uma atuação mais estratégica, mais efetiva. Então, o livro dá para todo mundo. Tá bem abrangente, são ferramentas para a vida. Exato, são ferramentas para a vida, exatamente. Perfeito. Exatamente. E dentro dessa linha de ferramenta, porque tanto na sua fala quanto no próprio livro, já traz esse link, não só o conhecimento técnico, mas como aplicar isso para o meu dia a dia. O que que você pode partilhar aqui para quem está nos ouvindo? Nossa, achei interessante, acho que eu posso melhorar. Por onde começar? O que que você sugere, Magali? Eu sugiro usar os nossos superpoderes, assim. É muito interessante, Alessandra, eu percebo nos meus projetos de consultoria, de desenvolvimento e tudo mais nas empresas, as pessoas elas pensam que elas sabem fazer aquilo. Por exemplo, perguntar. Eu fiz uma sessão de Action Learn essa semana e uma das pessoas que é um cara muito capacitado, muito inteligente, uma experiência incrível, tal. E a gente se juntou para trabalhar um problema que era o desafiador dele, e ele falou assim, no final, assim, gente, eu achei que eu sabia perguntar. Eu não sei perguntar, Uhum, porque as minhas perguntas são todas cheias de julgamento. Eu faço uma pergunta, não é uma pergunta, é uma afirmação com um pontinho de interrogação no final. uhum, E foi revelador para ele, porque ele falou assim, cara, eu achei que eu sabia perguntar, eu achei que eu estava fazendo certo. E quando você começa a usar isso, quando você começa a ter essa consciência, você fala, opa, peraí, eu posso melhorar nesse lugar de isenção da pergunta, nesse lugar da curiosidade da pergunta. Eu posso fazer perguntas mais vinculadas a efeito, a causa, a afeto. E eu não consegui fazer. Então, é muito interessante quando a pessoa toma consciência disso, porque a gente está num lugar sim. onde as respostas, elas são muito fáceis. Então, a gente tem opinião para tudo, e se não tem, vai lá no Google o Google dá a resposta, né? Ou o líder na empresa, ele acha que ele tem que resolver o problema de uma vez, ou resolver ele o problema, ele tem que dar a alternativa, né? Então, às vezes, até quando ele fala para o outro achar a resposta, ele induz o outro a fazer alguma coisa que ele acha que é o correto, Uhum, porque ele já viveu aquilo e é aquele caminho ele já conhece. Então, pode ser um caminho, mas por que não perguntar? Por que não é, é, trazer o outro, o saber desse outro? Ou por que não ser questionado no seu próprio saber, né? Ou no seu próprio não saber? Então, tem um lugar aí que é nosso, é do ser humano isso. E que a gente vai vivendo, a gente vai crescendo, o ser humano nasce com essa possibilidade. Uma criancinha, quando deixa isso aqui cair no chão, ele está se perguntando o que será que acontece, cai de novo, o que será que acontece? Você põe de novo, ele vai perguntar de novo, o que será que acontece? E aí a gente vai embotando, 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 a criança que vai para a escola, que tem que dar resposta para tudo, não tem um sistema educacional, o nosso sistema educacional é de memorização, não é de descoberta, e aí ele uhum. vai para a empresa. E aí ele vai para a empresa e ele tem que ficar, continua dando resposta. Se ele fala que ele não sabe, ele vai ser mal visto. E aí é questionar isso, é se abrir É para o ter diferente, coragem né? também de se permitir pensar em outras possibilidades e não é isso porque sim, porque antes deu certo, a gente vai replicar sem perceber se realmente faz sentido dentro desse outro É. contexto, dessa outra situação. Uhum. Exato. Então tem esse lugar.
da pergunta curiosa, genuína, da pergunta que abre espaço para o não saber, da pergunta que abre espaço para você escutar uma resposta de verdade do outro, né, e não ter o seu caminho todo já desenvolvido. Então, tem eu acho que a dica que eu daria, assim, em suma, né, é você Uhum, realmente olhar para essas habilidades e avaliar como que você está desenvolvendo elas. Porque também você fala assim: "Ah, eu sei perguntar e está tudo certo", também é um lugar de limitação, porque todo mundo pode desenvolver mais isso. Então, uhum. como é que você está olhando para isso? Quais são as perguntas que você está fazendo? Será que está sendo realmente mobilizadoras ou não? Então, tem tudo isso que eu acho que vale, a pessoa tá. E acho que tem a coisa da escuta também, que é outro caminho fundamental para o profissional do século XXI, seja ele qual for. Que infelizmente a gente vê como as pessoas não têm desenvolvido a real escuta. Então, enquanto a pessoa fala, tá mexendo no celular, não, pode falar, tô te escutando. Como É, assim? Tô fazendo 2, 3, 5 coisas ao mesmo tempo e achando que aquilo é uma verdadeira escuta? Ou a pessoa tá falando e eu já tô pensando o exato. que que eu vou responder, ou não, não é bem isso, eu já tô pensando, isso não é escuta. Então, no seu olhar, como silenciar um pouquinho para conseguir ter essa escuta ativa? Ó, a gente está vivendo um mundo onde tem muitos ofensores à escuta, né, então, eu estava lendo recentemente alguns relatórios da ONS sobre a questão da saúde mental, sobre o quanto que as pessoas elas estão adoecidas no mercado de trabalho, enfim, acho que Burnout, tem que veio agora muito burnout, forte. Uhum. exato. E o que que acontece? Tudo isso dificulta, o indivíduo a olhar para si mesmo e se escutar e calar essas vozes, né. Então, eu acho que a primeira coisa que eu pensaria, que me vem, assim, à cabeça agora é: como é que você está para que você consiga cuidar dessa escuta? Então, volta de novo para o indivíduo, volta de novo para a autoconsciência, para o autoconhecimento, né. Como é que eu estou? Será que eu estou conseguindo me escutar? Se eu não estou nem conseguindo me escutar, não adianta, eu não vou escutar o outro. E então eu acho que tem esse lugar da autoinvestigação. Deixa eu perceber como eu estou para que eu consiga olhar para isso. E passa pela sua saúde mental, pela sua quietude interna, né. Uhum. Agora, tem outra coisa também, que é o que são os ofensores da escuta. Porque às vezes a gente até tem desejo, a gente está numa quietação, está a fim de ouvir, mas o outro abre a boca, eu já penso naquilo relacionado a mim. O outro abre a boca e eu já quero compor em cima, eu nem termino ele, não espero ele terminar o ponto final. Então tem muito ofensor, tem muito, então eu compito, tem uma competição pela dor, então o outro falou de uma coisa, eu já estou pensando em mim, falou do cachorro, eu estou pensando no meu cachorro, então assim, cara, põe o holofote no outro de verdade. Uhum. Sabe, deixa o outro terminar a história dele, você não precisa concordar, você não precisa aprovar, você não precisa achar você não precisa concluir, você não precisa, acrescentar nada disso. Deixa o outro trazer e fica ali, presente, ouvindo até o final. Depois a gente discute o que que o outro quer sobre essa conversa, né. E às Mas, vezes o outro não quer acho nada, às vezes o outro só quer só quer ter ser esse escutado. momento. Uhum. Só quer ser escutado. E aí a escuta é cura, né, a escuta é cura, é espaço de cura, é espaço de construção, e e o que acontece é que muitas vezes, esse outro, ele não tem essa condição de esperar o outro pôr o ponto final, sabe. Ele Uhum. quer falar, ele tá não sei o quê, então ele não tem essa autoescuta, ele não tá vendo que ele tá ansioso, ele não tá vendo que ele tá inquieto, ele não tá vendo que ele tá, e aí ele acaba criando uma relação truncada de uma conversa onde, ao invés de pôr o holofote no outro, ele põe o holofote nele mesmo. E aí não tem escuta, não tem escuta, porque esse outro não vai se sentir escutado, porque não foi mesmo. Uhum. E Simplesmente porque ele tem não foi escutado. exato, e aí tem muitas pessoas que falam: "Ah, mas o outro está repetindo demais". Normalmente quando está repetindo é porque ele não se sentiu escutado. Porque se ele se sentiu escutado, ele já calma, já porque o Exato. outro reconheceu aquilo. E como você colocou bem, eu não preciso mudar de opinião, eu não preciso concordar, eu não preciso
é simplesmente escutar. É desafiador nos dias de hoje, com tantas É, distrações, mas é, é algo que realmente conecta de verdade. É uma ferramenta, assim, super, fundamental super, dentro das relações, super. seja no trabalho, E seja no casamento, em qualquer contexto. exato, em qualquer contexto, com os filhos, com os amigos, e é muito interessante, eu tenho um grupo de amigas de muitos anos, e a gente é muito bonito ver a nossa evolução em relação às nossas conversas, né? E vira e mexe a gente se encontra para fazer algum happy hour e tal, e fala, ai gente, eu só preciso ser escutada. Deixa eu contar para vocês o que está acontecendo. E hoje existe um respeito muito grande, então assim, é maravilhoso você ter sabe, uma escuta empática que você fala, ah, eu posso falar o que eu quiser aqui, eu não vou ser julgado, eu não vou ser criticado, eu não vou ser, não vou me dar uma ideia melhor do que eu deveria fazer. Se eu quiser, eu peço, mas Uhum, então é muito e gera conexão, conexão gera resultado. Então, se a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela quiser realmente ter um relacionamento mais saudável, ou ser um líder mais influente, escute, uhum, escute genuinamente. Tira, cala sua voz interna, desliga essa vozinha aí que fica falando com você mesmo e escute, escute com profundidade. Dá para fazer isso sempre? E eu costumo dizer assim, Alessandra, não, não dá. Vai ter hora que você não está afim, vai ter hora que você não vai estar concentrado, vai ter hora que você vai estar inquieto, vai ter hora que você vai, cara, não tô para escutar hoje. Eu tô para falar, eu quero falar, eu uhum. preciso falar. Então, ou eu acabei de sair de uma reunião e estou inquieto porque a decisão que tomaram não é a decisão que eu quero. Cara, não adianta. Se você não tá no momento, não se force. Acolha aquilo que está vindo em você, mas tenha consciência. Tenha consciência. Uhum. Opa, peraí, eu não estou para escutar. Então, vou combinar um outro dia, um outro momento, ou vou Exato. me cuidar de mim para poder escutar com maior condição. Então, Uhum. tem isso, né? É preferível verbalizar isso e não esperar que o outro, adivinhe o que está passando, né, então eu preciso falar: Exato. "Olha, não estou no meu momento, eu ainda estou aqui focado na reunião X que eu tenho que preparar, o que eu acabei de terminar. Você pode falar daqui 2 horas? Você pode falar amanhã no primeiro horário da". Então, é alinhar, é realmente alinhar, porque não falar dessa forma transparente é muito pior, porque a pessoa nota quando o Exato. outro não está escutando. Quantas vezes eu já fiz o Exato. teste de literalmente parar no meio da frase, literalmente, e a pessoa não reparou. E ela: "Aham, aham". Então, assim, é impressionante como a gente vê que quando o outro não está escutando. Quando é que é aquela É, resposta automática, quando você percebe que a pessoa está inquieta. Então, assim, a gente tem que ter esse feeling de perceber que ser transparente é melhor do que tentar colocar uma máscara e mostrar que aquilo cai. eu chamo isso de honestidade. Acho que tem que ser honesto com você e honesto com o outro, né? Essa Sim, honestidade em que eu consigo reconhecer e falar, cara, eu não tô para escutar. Eu vou pedir um tempo aqui. Ou eu vou sim. cuidar disso e vou falar em outro momento. Eu vou, sei lá, fazer uma pausa para poder conseguir voltar nesse lugar de concentração, oferecendo a minha escuta generosa para o outro. E eu acho que isso é um ato de amor, sabe? É um Uhum, ato de compaixão mesmo, um ato de um lugar onde o olho no olho, o ouvir de verdade, profundamente, onde eu estou aqui, estou concentrado, tá? É um ato de amor, é um ato que você uhum. oferece a sua atenção, e a atenção, ela é esse lugar de amor, né? De cuidado. Então, quem não quer ser amado, né? Quem não quer ser cuidado, né? É, Todos nós, todos nós. Então, verdade. É uma gera muito resultado. necessidade transversal, todos. Universal, É. exatamente, exatamente. E se do escutar é muito se fala muito hoje em dia. As pessoas, eu tenho visto nesses atendimentos também, dando consultoria para empresas, que um nota o outro. Ah, mas eu vou fazer a reunião, fulano fica mexendo no computador, fica mexendo no celular, fica no... Mas quando é o contrário, a pessoa não se vê nesse lugar, que ela também está repetindo esses padrões. Então, eu acho que vai muito na linha do que você falou, que é primeiro se perceber, para depois falar e tentar buscar uma solução com o outro. Porque há muita hipocrisia, talvez seria a palavra, não sei qual seria a melhor palavra para definir,
mas de apontar dedos com facilidade e ter dificuldade Exato, em se reconhecer, em ver qual é a minha parcela de responsabilidade aqui. O que que eu posso fazer? Porque dentro do que eu falo, da forma como eu vejo, da forma como eu escuto, eu tenho total controle. Agora, do outro eu não tenho. Só que como que eu posso sugerir para o outro se eu não estou aplicando aquilo? Acaba sendo exato, contraditório. Uhum. exato, exato. Eu até, assim, entendo que, vamos imaginar um líder que está numa empresa, né? Existem muitos desafios para você poder fazer esse processo de escuta de verdade, muitos. Até é interessante, essa semana, um dos meus clientes de coaching, ele me mandou uma mensagem super jovem, ele disse: "Maga, como é que eu sei que eu estou fazendo liderança coaching? Que eu estou sendo tu fala muito aqui na empresa o líder coach, tá não sei o quê". E aí eu fiz uma pergunta para ele, falei assim: quais características você acha que o coach tem, que você pode associar?". E aí ele começou a falar: o cara escuta sem julgamento, o cara tem uma presença não sei o quê, ele desliga o celular para conversar, ele realmente tem uma atenção, ele tem e aí ele começou a falar, né, das competências, né, do coaching e tal, não sei o quê. Eu falei: "Então, você está usando isso?". Aí ele falou assim: "Em partes". Em partes. Eu falei assim: "Qual é a parte que você está usando?". E aí ele trouxe: "Não, eu já estou conseguindo perguntar mais, eu estou conseguindo, mas", eu falei: "E qual a parte que você não está usando?". Ele falou assim: "É, esse negócio da escuta aqui tá difícil". Eu falei assim: "Então, esse é o seu desafio". E aí ele 2 dias depois, ele falou assim: "Maga, preciso te contar", gravou um áudio para mim: "Maga, preciso te contar". Eu comecei a fazer os meus os checkpoints, as minhas devolutivas numa sala fechada, sem celular, com combinados muito estabelecidos do que queria. E teve até uma das minhas colaboradoras que, assim, ela quase chorou comigo, do tipo, a gente não estava tendo esse contato, e eu estou muito feliz de poder dizer para você como eu estou me sentindo aqui na empresa. E eu falei assim: "Então, é isso, é sobre isso, Uhum. é sobre desligar o celular e quando conversar com o outro, conversar de ver". E esse cara, com certeza, ele teve muito mais produtividade depois. Então, assim, deixa as coisas para o lado de fora da sala, sabe. Daqui a pouco você pega Sim. elas de novo. Mas se você oferecer 15 minutos com essa atenção genuína, é só o outro que importa agora, eu tenho certeza que esses 15 minutos valerão por uma semana de trabalho, entende? E é E muito melhor essa do é a que nossa 1, 2 dificuldade. horas de reunião sem a escuta. Exato, que é muito o que acontece. Eu entro na reunião Uhum. com a reunião anterior na minha cabeça. Eu entro na reunião com o e-mail do chefe que acabou de ser enviado. E aí eu não estou presente de verdade, eu não estou ali de verdade 100%. E isso é muito prejudicial, porque nem eu estou ali 100%, imagina os outros, né? Se você é líder, Exato. você não está 100% ali, imagina os outros, e qual é a mensagem que você está passando também. Uhum. Então, e foi muito bonito o depoimento dele, que ele falou assim: "Nossa, faz muita diferença, faz É. muita diferença". Eu falei assim: "Então é sobre isso, é sobre É, isso". porque a gente que trabalha com isso há tanto tempo, a gente sabe a diferença, a gente sabe o divisor de águas que é quando começa realmente a viver dessa forma, mas quando o outro começa a ter essa clareza, ter essa percepção, começar, opa, despertar que realmente eu preciso fazer isso. E quando eu fiz, funcionou, nossa, isso é muito motivador para o nosso trabalho. E eu vejo que esse é um diferencial grande dos líderes que fazem diferença nas empresas. Eles Uhum, conseguem ligar e desligar a chavinha mais rápido. Eu vou ligar a chavinha de prestar atenção em você. Tudo bem, terminou aqui, desligo a chavinha, onde que eu vou pôr minha atenção, né? E sim. fazer as coisas de um jeito mais concentrado, assim, mais presente, né? Uhum, É fácil? Não, não é, porque a gente tem que lidar com a gente mesmo, porque a sim. gente tem que lidar com as nossas próprias questões. Então, às vezes eu Tem vou ter dias um e combinado dias. de horário com você. Exato, eu vou ter um combinado com você, vou estar entrando na reunião e o chefe acabou de mandar um e-mail dizendo que o cliente não vai fechar com a gente. Putz, meu, acabou, minha presença não vai estar ali na reunião, né? Uhum. Porque aquilo era importante para o meu número, aquilo era importante para a gente chegar na meta do mês. E aí
E agora, o que que eu vou fazer? E aí, para eu poder desligar isso e deixar para eu ver a solução disso daqui a pouquinho, é um baita exercício. E por isso que precisa de muito exercício, Sim. muita prática, muita prática. Você está sempre se questionando, se olhando, se revisitando. Putz, naquela reunião eu consegui, naquela eu não consegui. O que que poderia ter me ajudado para eu conseguir, né? Vou Uhum. falar do desligar do e-mail antes, fechar do meu e-mail antes, não ter olhado antes de entrar na reunião, WhatsApp, né? Então, você vai criando essa consciência de ver o que que me atrapalha, o que que favorece, o que que dificulta, o que que não. Então, vai criando Exato. essa condição. E de se perceber também como eu estou nesse momento, estou cansada, eu preciso de uma pausa, eu preciso deixa eu me recarregar. E como que eu vou entregar o meu É, melhor como líder dentro da minha relação, ou seja, em qualquer é, situação, se eu não estou bem? Então eu preciso me é, carregar, eu preciso me perceber para depois entregar muito mais. é. E conforme você vai fazendo esse processo, você vai aprendendo, você vai fazendo isso mais rápido, né? De forma Você vai mais cuidando de você natural mais rápido, também. de forma mais Uhum, natural, exatamente. Então, acho que é isso que faz muita diferença, assim, para mim, no contexto organizacional, de você saber que dá para fazer. Depende sim. dessa autoconsciência, né? Perfeito. Porque é desafiador, isso não tem como negar. Falar que, só um passe de mágica, aplica isso, 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 em 3 dias você não, não é assim Não que tem funciona, receita, não tem. Uh-uh. mas a gente pode garantir que isso fica mais fácil, fica menos difícil com o tempo, e é realmente um desenvolvimento que só agrega. Enquanto Exato, viver de forma exausta, viver com brigas, viver sem ter o seu melhor rendimento, os melhores resultados, também é difícil. Então tem que escolher qual é o exato. caminho que quer seguir. E dentro disso, Magali, eu sei que dentro da nossa atuação, a gente precisa de um tempo para ajudar, para que a outra pessoa consiga sair do ponto A e chegar no ponto B. Esse acompanhamento profissional, ele ajuda a potencializar. Então, quem tem essa possibilidade, eu super indico de buscar profissionais em que vocês se identifiquem para realmente Uhum. buscar maiores resultados. Mas dentro da sua experiência, Magali, quanto tempo você acha que é um mínimo para realmente começar a sentir? Eu sei que é difícil falar, porque cada pessoa está num estágio de vida, mas assim, eu vejo muito hoje com a internet, com tudo rápido, as pessoas não têm a paciência e não têm a disciplina, não tem ali aquele tempo de fazer o processo, de cumprir um pouco essa caminhada para começar a colher esses outros frutos. O que você diz em relação à sua experiência sobre isso? Sobre o tempo especificamente, em quanto É, tempo isso dá? Então, é isso que você falou, não dá para dizer qual é o tempo que o outro vai conseguir criar essa consciência, né? O que eu posso dizer é que, assim, tem processos e tem processos. Eu já tive clientes que, assim, nas primeiras sessões, já criou uma consciência muito grande, porque o cara estava tão pronto, tão desejoso de ampliar, de olhar, de enxergar, de ver, que, assim, não bastou muito. O cara já, tipo, deu a deixa, o cara já desvendou e já já conseguiu processou, já aplicar? elaborou, já conseguiu fazer mudança, já começou a receber feedback, tal, não sei o quê, e as pessoas viam diferença, tal. Mas eu não vou falar do tempo, mas eu acho que eu vou falar de uma coisa que é o que está por trás disso, que é o fato da gente conseguir olhar para a nossa vulnerabilidade. Eu acho que o tempo ele está associado à permissão que você vai se dar para você olhar para aquilo, se você precisa ou não precisa, se você quer ou se você não quer. E para Uhum. isso eu preciso olhar assim, cara, eu não sei tudo, eu não não tá legal isso aqui, ou isso aqui tá me gerando. E isso passa por vulnerabilidade, passa pelo processo de você olhar a sua insuficiência e a sua imperfeição, a sua inacababilidade, não sei se existe Uhum. essa palavra, a sua não potência, a sua deficiência. Então, eu acho que passa por essa possibilidade. Quando a Uhum. pessoa ela fica num lugar do tipo, é, Já sei tudo. é difícil você até falar assim para o líder, se você perguntar, mas você já sabe.
"Ai, não, já sei tudo, já sei tudo". O cara não vai verbalizar isso. A pessoa, a mulher que é uma li não vai verbalizar que ela já sabe tudo, que ela não, mas, no íntimo de cada um, a gente pode se questionar: será que a gente está colocando nesse lugar de aprendiz a vida? Uhum. Será que a gente está se colocando nesse lugar eh, de poder ser ajudado, né? Será que eu estou me Será que colocando quando eu nesse lugar. faço essa atitude, quando eu tenho essa fala, eu estou demonstrando isso para os outros? Ou estou colocando ali uma barreira? Exato. Então, quanto maior é a sua condição de navegar no no imponderável da sua imperfeição, maior é o resultado que você vai ter sobre o seu processo de desenvolvimento. Uhum, E isso é nítido, assim, nos meus processos, nítido. Os caras, as pessoas, as mulheres, as líderes que entram nesse lugar com o coração aberto de verdade, sem armadura, né, eh, geram resultados muito, porque elas largam essa armadura, elas uhum, deixam essa armadura do tipo: "Não vou carregar 20 toneladas, deixa eu ver isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu me ver nu, deixa eu me ver uhum, sem roupa", entende? E aí é muito mais rápido, aí o processo deslancha, assim, sabe? Porque a gente não precisa ficar lidando com essa armadura, a gente não precisa ficar, se relacionando com alguma coisa no meio sustentando. do caminho, com alguma coisa no meio do Uhum. caminho, a gente está de nu para nu, quase na praia de nudismo, entendeu? De realmente permitir essa vulnerabilidade, porque ela traz, principalmente no início, quem não está acostumado, uma insegurança, um medo, como que eu vou mostrar isso se até então um bom líder era aquele que sabia tudo, que tinha resposta para tudo, que não perguntava, que não pedia ajuda, como que eu vou mostrar esse outro lugar, né? Ainda mais para Exato, quem e é já está como um se a tempo gente na caminhada, porque aí tem que desaprender para aprender, ou seja, quebrar algumas coisas para começar a construir outros ciclos. exato, e aí é como se a gente fosse descascando várias camadas, a gente nunca está perfeito, nunca vai ser acabado. Então, eu acho que tem essa coisa também do quanto que, tem gente que começa um processo e acha que aquele processo vai ser o único da vida, né, e aí descobre ao longo do processo que assim, não, aqui a gente só vai te ensinar a se desenvolver, porque o legal é quando você termina um processo de coaching, por exemplo, e você fala: "Cara, eu não preciso mais do coach para poder lidar com as minhas questões. Já está em mim Uhum. o que é ser coach". Começo a Então utilizar eu essas ferramentas para mim. exato, independentemente de quem vai estar comigo. Então, que é o que Freud falava, né, eu preciso ser analisando para poder ser analista, porque quando eu sou analisando, eu estou ganhando essa condição para eu poder, realmente desenvolver isso depois sozinho, né. Uhum, Esse é o lugar da jornada eficiente, em que eu ganho essas ferramentas, eu ganho essas possibilidades e vou lidando com elas ao longo do processo, só vou ganhando mais, só vou enchendo mais de uhum, ferramentas aqui, "Opa, vi aqui uma ruga a mais, então como é que eu posso lidar com essa ruga? Ah, eu vi uma gordurinha a mais, como é que eu posso lidar com essa gordurinha? Como é que eu tiro? Gosto dessa gordura, não gosto dessa gordura, quero essa gordura, não quero essa", e aí você vai lidando com isso e vai trabalhando com as suas imperfeições, né. uhum, E e é maravilhoso esse processo de autodesenvolvimento, né, porque você cria uma condição de você lidar com a sua natureza de ser humano e poder fazer meta-habilidade, poder refletir de um jeito muito especial, né, sobre você mesmo. uhum. Então, Verdade, Magali, que delícia esse nosso encontro. E realmente já estou muito curiosa com o seu livro. Eu não sei se você pode divulgar o nome do livro ou ainda não. posso, Pode? Ah, ele chama-se Diálogo e Conexão, como que o Action Learning pode suprir as necessidades mais urgentes do século XXI. Então, perfeito. esse é o nome, pela editora Jandaíra. Uhum. E eu ponho para você depois os links, tal, para você poder divulgar também, quem Compartilhar. quiser acessar. Vai ser Perfeito. legal. E assim que for lançado, eu atualizo aqui também o vídeo com o link para quem quiser ter acesso.
E, nossa, que Muito delícia. bom. Nossa, eu poderia ficar aqui há horas, horas. A gente É, conversando antes, partida. Eu sou verdade. apaixonada por isso, e isso é uma das coisas gostosas também. A gente começa a sentir prazer nessa caminhada. Não é algo porque eu Sim, tenho que, porque eu devo. Não, é por você. E aí, quando a gente faz isso por nós mesmos, nós fazemos ainda mais pelos outros depois também. Então é muito exato, gostoso isso, muito gostoso. Obrigada exato. demais, Magali, pela sua É um partilha. prazer. Obrigada por esse momento maravilhoso. A gente já foi percebendo que, quem sabe, sai um projeto no futuro já É, junto, colocando o nosso exato. propósito em comum. E agora, para finalizar, você tem alguma mensagem, alguma coisa que você queria deixar para quem está nos ouvindo? Eu acho que assim, primeiro, se você está nos ouvindo, é porque você realmente está interessado em assuntos que podem te levar além. Então, parabéns por você fazer essa escolha, investir o seu tempo, né? Ouvindo essa conversa que pode te apoiar a criar a maior condição realmente para você se desenvolver. Então, muito legal para quem está nos acompanhando poder cuidar disso, né? Então, fico super feliz e honrada pelo fato de você ter parado e ouvido essa conversa. E a segunda coisa que eu falaria é da importância realmente. Acho que a gente está vivendo num mundo onde conversar, dialogar, se conectar com as pessoas genuinamente, se abrir para esse novo, para opiniões diferentes, tal, é tão importante que assim é quase que é, não dá para a gente considerar que o mundo vai continuar nos dando a condição que a gente precisa para sobreviver se a gente não olhar para isso, sabe? Porque o, o, o que a gente vê é muita polarização, muita divergência, Uhum. muitos Impaciência. confrontos, impaciência, violência no mundo. E eu acho que se a gente for embaixadores da paz e começando por nós, né, na nossa Uhum. casa, com as nossas pessoas, com a nossa equipe, com o nosso time, e o resultado vem, o resultado vem. E isso está em nós, não precisa, está em você, está em cada um. Os recursos estão aí, as ferramentas, o divino foi tão especial que ele deixou isso com a gente, né? Então, assim, trouxe isso com a gente. Então, vamos usar isso da melhor forma possível, né? Vamos usar Perfeito. isso para o bem da humanidade, né? Então, é isso que eu diria. Que bom que a gente tem pessoas aqui acompanhando que estão interessadas nisso. Então, fico feliz. Perfeito. Talvez seja a última mensagem, mas não sei. Talvez É sim. difícil, tem muita coisa para partilhar, mas acho que você É, fechou assim muito bem, porque não basta falar, é preciso fazer, é preciso ser, é preciso realmente ser uma mudança. A partir de agora eu quero ser assim, eu quero fazer assim, e não falar sobre paz, falar, reclamar das coisas e não utilizar para realmente fazer a diferença. Aquele pequeno passo todo dia faz grande exato, diferença a médio e longo exato. prazo. Uhum. Exato. E eu acho que se cada um de nós cuidarmos disso e olharmos para isso, a gente com certeza vai ser um povo, uma humanidade melhor, né? Então, Uhum. fico bem nesse lugar de querer que as pessoas realmente se transformem, né? Se olhem, se observem para poder se transformar, ressignificar, Perfeito. redescobrir, enfim. Delícia, essa caminhada é muito gostosa. Fica melhor a cada momento. Exato, exato, muito bom. É Obrigada, isso, Magali. Ale. Imagina, é meu prazer. Fico super feliz. Obrigada pelo convite. Agradeço de coração e estou à disposição. Conta comigo. Obrigada. Em breve já quero ter acesso ao seu livro. E agradeço imensamente por toda a sua partilha, troca de experiência. A gente vai continuar em contato para dar continuidade e dar outros frutos através dessa nossa Exato, conexão. exato. Muito bom, muito bom. E obrigada também a todos que nos escutaram até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Beijo, até.